Raimunda Gomes, liderança e mestra em Ser Quebradeira de Coco, Salvador, março de 2023. Dona Raimunda, lembro do dia que eu ouvi falar sobre você. Eu era um docente recém-possado na Universidade Federal do Tocantins, campus de Tocantinópolis, isso no início de 2014. Ministrava aulas da disciplina de Educação Ambiental para o curso de Pedagogia. E ao discutirmos sobre um conceito presente em nossas aulas, como a sustentabilidade, passei a comentar sobre modos de vida, sobre a relação com o território de muitos das suas companheiras quebradeiras de coco. Para mim, a maneira como a senhora, seus companheiros e companheiras se relacionam com o babassuau, se envolvendo com ele, aprendendo com ele e cuidando dele, é um ótimo exemplo do que é essa sustentabilidade. No entanto, muito do que aprendia sobre o babassuau e a relação das quebradeiras de coco com seu território era dito por outras pessoas que não faziam parte do modo de vida das quebradeiras. Eram professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que, mesmo com seus anos de dedicação aos estudos sobre o que é ser quebradeira de coco, não me proporcionavam com contações de histórias de suas vidas o ser quebradeira. E por que eu queria a contação, dona Raimunda? Bem, nesta mesma época, voltei a ler Paulo Freire e Miguel Arroyo, dois autores, dona Raimunda, que me ajudaram muito a entender sobre a riqueza dos saberes de muitas comunidades rurais espalhadas pelo Brasil, assim como a de vocês, quebradeiras de coco. E uma das obras de Paulo Freire, chamada Cartas a Guiné-Bissau, foi determinante para querer saber e ouvir as contações de histórias dos Brasis que um homem vivido e talhado na cidade não conhecia. Aí, dona Raimunda, não hesitei. Fui procurar uma comunidade de quebradeiras de coco. Fui conhecer Extremo Norte. Vou chamar assim a reserva extrativista do extremo norte do Tocantins, que fica no município de Carrasco Bonito, pois é assim que suas companheiras me ensinaram. Lá conversei com muitas mulheres quebradeiras de coco que me contaram muitas histórias sobre luta, resistência, pertencimento e modos de aprender e ensinar a partir do babassuau. Eu ficava encantado, mas, ao mesmo tempo, impactado com tantas dificuldades impostas por fazendeiros da região que impediam as mulheres quebradeiras de coco a coletarem o babaçu na área da Resex e, consequentemente, a manterem um modo de vida que é responsável pela conservação do vasto babassuau existente no norte do Tocantins. Depois de muito ouvir falar da senhora, pedi a um amigo, o companheiro do ICMBio, do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, Lino Rocha, que marcasse um encontro para que pudesse aprender com a senhora sobre as histórias das quebradeiras de coco do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. Dona Raimunda, nunca vou esquecer daquele outubro de 2016. A senhora não sabe, mas eu passava por um momento muito turbulento em minha vida. Uma lesão no joelho que não curava, frustração por não conseguir tomar posse em um concurso que havia sido aprovado em minha terra natal. Eu queria estar perto da minha família, da minha cidade, dos meus. Além de tudo, precisava dar conta de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, pois estava no meio do curso de doutorado. Buscava ser doutor pela mesma universidade que a senhora já era doutora honoris causa, a Universidade Federal do Tocantins. Bom, então naquele dia que tive o privilégio de conversar com a senhora, de almoçar e desfrutar de sua companhia, o momento mais rico foi quando pude ouvir uma composição sua, cantada e que revela a luta das quebradeiras de coco. Tem um áudio até hoje, e a letra da música finaliza a minha tese de doutorado, como uma homenagem a quem muito me ensinou. Mas lembra que mencionei Paulo Freire nesta carta? Pois bem, existe um motivo. Relê-lo e conhecer a senhora e o modo de vida
e o território das quebradeiras de coco ao mesmo tempo me fez entender muito do que Paulo Freire e Miguel Arroyo falavam e escreviam sobre uma educação aberta e pautada em um diálogo com as pessoas e com as suas culturas e seus modos de vida. Toda vez, desde aquele outubro de 2016, quando me perguntam, na universidade, nas aulas, nas palestras que ministro, como que me apaixonei e passei a trabalhar com a educação popular com base em Paulo Freire. Como que passei a querer aprender com pedagogias de povos e comunidades tradicionais e originárias do Brasil. Eu digo, só consegui isso porque as quebradeiras de Coco Babaçu, e principalmente a senhora, Dona Raimunda, me ensinaram o que Paulo Freire dizia em suas obras. Por isso, Dona Raimunda, eu fiquei muito sentido em não poder me despedir da senhora quando do seu passamento em 7 de novembro de 2018, pois já estava em Salvador e tinha, no dia anterior, sepultado meu pai na capital baiana. Não tive como me deslocar para fazer uma última homenagem à senhora. Senti-me muito mal por isso, pois gostaria de estar ao lado de quem tanto me ensinou, assim como estive um dia antes ao lado de meu pai, que também tanto me ensinou. Mas saiba, Dona Raimunda, que esta carta é, além de um agradecimento aos seus ensinamentos, uma maneira de poder prestar uma homenagem àquela que considero uma das maiores filósofas e mestras que a vida me proporcionou. Obrigado, Dona Raimunda.